irmãos, pode sentar, por favor. Todos bem? Amém. Graças a Deus. Estou desfrutando de um tempo em família. Por isso a minha esposa não está hoje. Esse mês aqui a gente tem estamos recebendo, aliás, os nossos entes queridos. E por essa razão, a gente tem que ficar fazendo uma sala um pouquinho mais ampla, mais demorada. Vocês me entendem, não é isso? Mas eu estou aqui hoje para compartilhar uma porção aqui da palavra de Deus com você. Se você tem a sua Bíblia, vamos tomar por base um texto conhecido de vocês, conhecido da igreja, no livro de Números, o capítulo de número 13. Eu vou ler esse texto, é um pouco extenso, até para que a gente tenha parâmetros melhores do que nós queremos compartilhar com os irmãos na manhã de hoje. Amém? Números 13, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, de seus pais enviareis um homem, sendo o qual príncipe entre eles. Enviou-lhes Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 17, do mesmo capítulo. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil, se estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Versículo 25. E ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e caminharam, e viram que Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e apossuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela.
Porém, os homens com quem ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E disse aos filhos de Israel: infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos nós, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Note que nessa última linha deste versículo de número 33, eles tanto se viam como gafanhotos, e eles também achavam que as pessoas os viam assim. Era uma visão que eles tinham deles próprios, e a visão que eles achavam que as pessoas também tinham deles. Vocês perceberam aqui? Uma visão duplamente distorcida. Uma visão equivocada. E eu quero finalizar esse trecho de leitura com o que está dito em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7. E construir sobre essa plataforma alguns pensamentos aqui para a gente, na manhã de hoje. 23, versículo 7, do livro de Provérbios. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, parafraseando, o jeito que você e eu se imagina, você é. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou fazer. Ou seja, trazer para si vitimização de verdade é a sua derrota, é a minha derrota. Como você se olha, como você se vê, como você traduz, qual é a sua macrovisão das coisas, ou a sua microvisão das coisas. Macrovisão, quando você olha o todo mundo é contra mim, é uma conspiração desenfreada contra a minha vida. A microvisão, eu sou isso mesmo, de verdade, eu sou uma pessoa desprovida de tudo. E a vitimização começa, amados. Note que esse trecho da palavra falará muito conosco, com as nossas aspirações, com aquilo que aspiramos por futuro, em todas as esferas de nossas vidas. Todas elas. Seja, começando pelo pessoal, passando pelo profissional e também não excluindo o espiritual. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Que nem diz Shakespeare, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Amém, amados? Amém. Podemos começar? Então vamos lá. Isso é para pensar, irmão, é construir pensamentos aqui. Também não é uma escola de filosofia, ninguém está aqui filosofando nada. Nós só estamos vendo, observando o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Amados, quando se tem uma palavra, se tem uma palavra. E quem tem uma palavra, e é inquestionável.
aquilo que você tem. Você tem a palavra. Ah, o relatório médico está dizendo outra coisa. Tudo bem. Mas você tem uma palavra. Ah, a dificuldade financeira do país está terrível. Até mesmo essa semana que passou, eu fazendo um levantamento, há 4 anos atrás, o Brasil tinha em cada 10 pessoas, 4 em cada 10, 4 na informalidade. Ou seja, pessoas que trabalham, porém não têm carteira registrada, informalidade, mas dá conta da sua vida. 10 pessoas, 4 informalidades. Entendeu? Apenas 6 carteira registrada. O número virou, desses 2 últimos anos, estamos falando de, a cada 10, 6 pessoas informalidade. Olha, subiu de 40% para 60%. Informalidade. Não podemos negar isso. Nós vivemos uma crise. Vivemos uma crise mesmo. Está aí, nós vemos isso dia a dia. Dificuldades financeiras. Não está dando para se fechar o orçamento com facilidade. Você sabe disso. Eu sei isso. E contra fatos não há argumentos. Estamos vendo, sentindo na pele. Mas quando você tem uma palavra de prosperar, você vai prosperar e acabou. Quando Deus disse a Isaac, não saia dessa terra, não saia daqui. Tudo conspirava e dizia para que ele fosse, porque o lugar que ele fosse, ele ia prosperar e ponto final. Mas ele decidiu dar crédito àquela orientação que ele recebeu de Deus. Eu não vou. Eu vou ficar. Ok? E o pai de Isaac, Abraão, recebeu uma palavra contrária dele anos antes, quando ele recebeu de Deus uma orientação: saia de Ur dos Caldeus, para a terra que eu te mostrarei. Será que Abraão não tinha estabilidade no local onde ele estava? Será que ele não estava bem com os seus familiares? E agora Deus, de repente, fala para ele: sai da sua parentela, do lugar onde você está, para uma terra que eu te mostrarei. E ele saiu. Ou seja, na manhã de hoje eu não quero dizer para você sair, nem para você ficar, mas eu quero dizer que você deve observar a palavra que você recebeu de Deus. Se é uma palavra de ir, vai, irmão, vai, irmã, em nome de Jesus, você vai ser abençoado, se você tem essa palavra. Se é uma palavra para ficar, fique, meu irmão, fique, minha irmã, porque também você será abençoado na palavra que você tem. A questão não é o ir ou ficar, a questão é a palavra que você tem. A palavra que eu tenho. E não podemos nos mover, irmão, se nós temos uma palavra que diz uma coisa, não podemos nos mover ao contrário. A tônica é essa. A palavra de Deus para o povo de Israel continha uma estratégia, um plano total de como seria, e no meio desse plano também tinha técnicas individuais das pessoas que haveriam de fazer, em primeiro momento, as lições que Deus estava ordenando, que era, neste momento específico de Números 13, de espionar a terra. Era só um relatório para que eles tomassem as sequentes estratégias para chegar a uma finalidade. E também as táticas, como eles deveriam fazer. Subir as montanhas, descer os valados, espionar as coisas, verificar quais eram as cidades, o que tinha na cidade, as pessoas, verificar tudo, trazer os relatórios. Apenas isso. Amém?
Então, o que antes deles sair, eles deveriam observar. E só 2 dos 12 observaram isso. Eles tinham uma promessa, e essa promessa foi feita por Deus. As promessas feitas por Deus sempre terão o seu cumprimento, independente de qualquer coisa. Foi Deus que a gente disse? Aguarde, irmão. Segura, irmão. Segura, minha irmã. Porque terá o cabal cumprimento daquilo que Deus te disse. Então, se as promessas foram feitas por Deus, elas se cumpririam. Pois foram feitas por quem? Por Deus. E Deus é o quê? Atemporal. Diga comigo, atemporal. O que é atemporal? Ele não está preso ao nosso tempo cronológico. Deus não está preso a janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Deus não está preso às décadas. Deus não está preso ao dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Deus não está preso à primeira semana do mês, à segunda, já estamos na terceira, e a quarta está chegando. Deus é atemporal. O que é isso, amado irmão? Quando Ele fez a promessa a mim e a você, Ele já estava lá no final, vendo você e eu usufruir daquilo que Ele prometeu. Que coisa maluca! É isso aí mesmo. Coisa de crente, irmão. Só crente crê nisso. As pessoas têm dificuldade extrema para crer nisso. Elas preferem crer no que diz o horóscopo. Elas preferem crer no que diz os camaradas que jogam búzios, que jogam tarô, que fazem os gnósticos e prognósticos. Elas não creem, elas têm dificuldade. E eu e você não temos dificuldade em crer, porque crer é uma bênção. Crer é algo, irmãos, sobrenatural. Você crer é não se mover por aquilo que seus olhos veem, mas esperar em Deus as ações. É Deus quem designa. Levanta agora, saia daqui agora, abra essa porta, saia por ali, vira à direita. Não faça isso agora. Você entende, queridos? Uma pessoa guiada, regida pelo Espírito de Deus, não tem dificuldade alguma de crer nisso, de entender isso, de ouvir Deus em meio às multidões que estão ali falando como se fosse um estádio de futebol, pessoas gritando, berrando, se esgoelando, e você ouve a voz audível, inconfundível de Deus. Faça isso. Então as promessas feitas a Abraão, lá para Abraão, estava tendo o seu cumprimento agora na era Moisés. Não foi para Moisés que Deus prometeu que daria uma terra boa, deleitosa, que mana leite e mel. Foi para Abraão. Sai do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e darei essa terra à tua descendência. Ele nem descendência ainda tinha, mas ele creu, irmãos, ele ousou crer, ele tinha uma palavra, meus irmãos. Então essa promessa foi feita a Abraão, e o cumprimento dela estava sendo agora iniciado por Moisés e o seu povo, os seus líderes. Você entende? Então Moisés estava tendo a oportunidade de dar um start na coisa. Israel já estava fora do Egito. Israel estava caminhando no deserto. Israel estava sendo ensinado pelo próprio Deus através do ministério de Moisés, através da liderança de Moisés, a abraçar aquilo que fora prometido a Abraão. Talvez você não tenha noção, o que você está vivendo hoje foi algo prometido a Deus, aos seus pais, antepassados, e você está vivendo.
Não foi a você, é o favor, graça de Deus, vindo sobre a sua vida, mas foi prometida lá atrás. Hoje nós somos pioneiros aqui, o Verbo da Vida Osasco. Vai chegar uns dias, irmãos, em que a maioria dos, vamos dizer assim, os precursores não estarão mais. Estarão nas mãos de outras pessoas, e aquilo que Deus prometeu, talvez eu não veja, talvez o pastor Felipe não veja, talvez os principais, as lideranças de hoje, a liderança de hoje não veja, mas nós vamos ver, e ponto final, porque isso vem do próprio Deus. Você entende isso, irmão? Morreu, não viu nada, acabou tudo, olha, foi para a glória e não usufruiu aquilo que Deus disse. Quem disse que era para você? A sua sequência se estende. Eu sou um homem de meia idade. Daqui uns anos, ou daqui uns dias talvez, serei extremamente velho mesmo. Mas a minha descendência está vindo aí. Já vem vindo aí. Os meus filhos, os meus netos, está vindo aí. Eles me substituirão. E a gente precisa ter esse filho, irmãos. Essa informação, meus amados. Para que a gente também fixe isso aos nossos filhos. Olha, Deus me fez uma promessa, filho. A nós como família, a mim como indivíduo. Olha, essa promessa diz respeito a você. Paulo não está aqui, irmão, mas os escritos de Paulo nós vivenciamos todos os dias. Abraão não mais está aqui, mas nós vemos o quanto Deus falou seriamente àquele homem, que até os dias de hoje, irmãos, é um levante terrível contra aquela nação, e ela simplesmente não quebra. Eu estava ouvindo recentemente um dado do Mossad. Mossad é o serviço secreto de Israel. E eles inclusive se miram em muitos versículos da Bíblia. O Mossad é mais ou menos igual a esses 12 espias que estava sendo enviado na época por Moisés à terra. O Mossad, irmãos, faz coisas mirabolantes, tremendas, porque eles se fixam naquilo que foi dito a Abraão, a Moisés e a muitos outros líderes do passado, e eles levam com seriedade a palavra que foi recebida pelos seus antepassados, sendo aplicada a eles. Eu tenho uma palavra. E vou viver a palavra que eu tenho. Então o êxito do grande desafio de Moisés, antes mesmo deles saírem para espiar a terra, estava garantido. Deus já disse para eles, olha, escolha homens, cabeças, príncipes de cada tribo, enviai-os para espionar a terra que eu hei de dar a Israel. Pronto. Eles só iam conferir aquilo que Deus já deu, tinha dado, está tudo certo. E agora, por que se Deus disse que já é meu, eu vou contaminar a minha mente dizendo, talvez, não sei, pode ser que não seja. Se Deus disse que é seu. Eu não sei, acho que esse emprego, não sei, eu acho que não é meu. Deus disse que é seu. Essa família, esse marido, essa esposa, Deus disse que é seu. Porque esse medo daquilo que Deus diz que já é seu. Sabe, irmão, a gente tem dificuldade nessas questões, sabe? Por quê? Porque são muitas informações, a gente passa a dar ouvido a muitas vozes. E olha, essas muitas vozes, a Bíblia diz que nenhuma delas é sem sentido. É o sentido de desestabilizar você, tirar o seu foco. Você ouvir alguma coisa que de repente prenda a sua atenção e aquilo vira um gatilho. Pá!
É verdade, eu sou um patinho feio mesmo. Meu irmão, minha irmã, se posicione. Não deixe ninguém tirar o foco daquilo que você já tem. Que Deus já te deu. Então, o grande êxito desse desafio dado a Moisés já estava assegurado por Deus. O próprio Deus havia dado as orientações de conquistar a terra, para que eles fizessem da forma que foi orientado, as estratégias, passassem por espionar a terra, e essa ação era o mesmo que investigar, procurar, era o mesmo que esquadrinhar, selecionar, descobrir, percorrer, fazer reconhecimento e escrever um relatório. Amém, irmãos? Essa é a estratégia que Deus deu. Eu tenho certeza que nos próximos, eu me arrisco a dizer, que nas próximas semanas, as estratégias começarão a brotar, como se fosse você lançando uma semente na terra e não soubesse como, ela começa a germinar, sair o seu broto, render aquele broto, virar um pé de planta e começar firme e forte, e você fazendo o quê? Regando e dizendo para ele: olha, eu espero muito de você, olha, eu confio muito em você. Amém, meus queridos? Estratégias brotarão. E o termo estratégia se refere a um plano geral de ação. Como eu vou trabalhar isso? Né? Esse plano geral concebido para alcançar um objetivo, inclusive, esse objetivo precisa ter tempo. É a longo, a médio ou a curto prazo. É importante demais você botar esses objetivos. Eu quero alcançar isso em X número de anos. Eu quero alcançar isso em Y número de anos. Eu quero alcançar isso em alguns meses. É importante por prazo. E o conceito frequente utilizado para estratégia abrange várias áreas: negócios, política, guerra, vida pessoal, até nos esportes. Amém? Amém? Estratégia é um planejamento a longo prazo, é um pensamento orientado por objetivos, o que eu quero, é coordenar os seus recursos. Estratégia, como eu já falei, pode ser utilizada em vários aspectos da sua vida, desde o pessoal aos negócios. E junto com a estratégia tem a técnica, o como eu vou fazer. E técnica se refere à execução. É o conjunto das suas, das minhas, das nossas habilidades. Os métodos, os procedimentos. Como você se procede, com equilíbrio ou sem equilíbrio? Esses procedimentos utilizados vão te dar um jeito, uma forma, uma realização dessa ação. E aí, consequentemente, alcançar o seu objetivo. E também junto com a técnica, com a sua habilidade pessoal, existe a tática. Quando Deus disse para separar os homens, os cabeças, os príncipes, dois estavam envolvidos ali, Josué e Caleb. Ele não disse: olha, vocês se espalhem, cada qual para o seu lado. E eu não consigo ver isso na palavra. Mas eles iam percorrendo aquilo em grupo, é a tática, em grupo olhando as coisas.
Enquanto um olhava, o outro protegia. Opa, não é agora não, segura um pouquinho, agora pode ir. Espiona, olha, faça o relatório. Eles iam em um grupo. Era uma ação tática. A tática é a estratégia aplicada. Todas as habilidades juntas para alcançar um fim. Até mesmo para plantar uma igreja, irmãos. Não é assim que ela é plantada. Eu amo demais as estratégias mundo afora, pelos ministérios alguns que eu conheço, e um ministério em especial, o ministério da Igreja da Paz, na pessoa do líder nacional, pastor Eibe. Ele plantando igreja, inclusive veio plantar uma igreja aqui em São Paulo, e ela está bem, uma igreja muito forte, muito poderosa, mas veio uma média talvez de mais de 40 famílias de uma vez fazer a implantação da igreja. A tática que eles usam é fenomenal. Vem pessoas para fazer um grupo forte e dar início ali. Eles entendem que é mais fácil assim. Eu também não estou desmerecendo aqueles pioneiros que vêm ele e a esposa junto e começam ali a trabalhar, como é o caso daqui, nosso. É mais demorado, mas cresce também. E a estratégia utilizada por eles é de plantar a igreja desse jeito. Assim foi no Nordeste, na região do Ceará, assim foi lá no Pará, que inclusive é muito grande a igreja lá. Então essas são as táticas, estratégias e a técnica, tudo arrolado para um bem comum. Nós temos aqui algumas situações a trabalhar para os próximos meses e anos de avanços. Às vezes sem nem estar edificado completamente aqui onde nós estamos. Mas é uma ordenança, é uma orientação que nos vem, irmão. E nós não podemos virar as costas para ela. Mas não seria prático, pastor, a gente ter aqui tudo primeiro, arregimentado, direitinho, funcionando, o grupo, condições financeiras, essa seria a melhor, o melhor dos universos. Como um casal que se casa, o melhor dos universos seria ajuntar dinheiro, ter bastante dinheiro para ir ver os primeiros bebês. Mas é assim que acontece? Às vezes no primeiro acontece isso. Do segundo em diante, irmão, degringola. Oh, meu Deus, a minha esposa está grávida. Ah, bem, eu estou grávida. E agora? A criança vai vir. E você vai ter que arrumar jeito. Trabalhar um pouco mais. Colocar um pouco mais de água no feijão para render um pouco mais. Você vai arrumar um jeito, mas a criança virá. É assim que os casais trabalham. Eu mesmo, com os 3 filhos que eu e minha esposa têm, só o primeiro foi planejado. Segundo, consequência. Terceiro, consequência. Aí a gente resolveu, não dá para ter mais. Porque chegamos a um limite que nos permitia como família. É uma decisão. Entende, queridos? Então a tática é isso. É a estratégia aplicada. Ela envolve a escolha e ações específicas baseadas na análise feita. E era exatamente isso que Deus queria que eles fizessem. Trouxessem o relatório para que a estratégia passasse para o segundo passo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. E esses homens que estavam escolhidos aí, para fazer essa análise, não eram pessoas qualquer. Sério, pastor? Não, eram líderes, eram cabeças, eram príncipes. Eram pessoas qualificadas. Os homens que o Senhor Deus inspirou Moisés a escolher, a separar, eram assim. 12, um de cada tribo.
Pessoas de extrema qualidade. Pessoas que lideravam. Pessoas que inspiravam, motivavam, capacitavam outros. Estamos falando de qualquer pessoa aqui, irmão? Não. Estamos falando de qualificações. Liderança é muito importante. Não podemos escolher líder só porque o líder tem um bom dízimo. E, afinal de contas, o que é um bom dízimo? Será que o dízimo dado por algum irmão de 10 mil é diferente pelo dízimo de um outro irmão dado 100 reais? Um deu 10 e outro deu 100. Tem diferença diante de Deus isso aí, irmão? Não. Possa ser que os homens até façam essa diferença, mas diante de Deus não há diferença alguma. Há fidelidade em ambos os casos. E é isso que Deus conta. Mas nós humanos insistimos nessa tese. Ah, mas o irmão tem MBA, ele é estrategista. Na empresa onde ele trabalha, ele coordena uma área de marketing ali. Tá bom, é um marketing para vender remédio, tá certo. É aplicável um marketing para alcançar pessoas? Talvez não. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas nós insistimos nessa tese, em achar que a qualificação está na pessoa por ela ter ou por ela ser. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus só disse para Moisés: escolha príncipes. E quando se escolhe príncipes, se escolhe líderes. E quando se escolhe líderes, se escolhem pessoas para fazer tudo isso que eu acabei de fazer, motivar, capacitar, alcançar os objetivos comuns, porque elas são qualificadas. E esses líderes eram homens de gabarito invejável. E ser um líder excelente é a qualidade para se equilibrar ou se alcançar os resultados que espera. Em todas as áreas da igreja não podemos colocar um qualquer. Até porque, irmãos, isso pode comprometer o todo. São pessoas que falam a mesma língua, são pessoas que estão comprometidas com a visão, são pessoas que estão realmente interessadas em ver aquilo ir à frente. Não status, apenas status. Então, a característica de umas pessoas, desses líderes, pelo menos vista por Moisés, era de que eles tinham uma visão clara e inspiradora. Eles também tinham uma comunicação eficaz, porque, afinal de contas, eles eram líderes. Eles tinham inteligência emocional e empatia. Eles tomavam decisões ponderadas. Eles eram exemplo a ser seguido. Eles tinham foco no desenvolvimento dos demais, da equipe. Afinal de contas, era um líder de cada uma das 12 tribos de Israel. E eles tinham capacidade de adaptação. Então, essas são as 7 características de um líder de excelência. Visão clara e inspiradora. 2. Capacidade eficaz de comunicação. 3. Empatia e inteligência emocional. 4. Tomada de decisões ponderadas. 5. Um exemplo a ser seguido. 6. Foco no desenvolvimento dos demais. E 7. A capacidade de se adaptar. Estamos falando de qualquer pessoa aqui, irmãos? Óbvio que. Mas com tudo isso, o que mais era imperioso ali era o quê? A promessa que eles tinham. Porque isso tudo, irmãos, de verdade, pode ser muito bonito, muito belo, muito majestoso. Mas não é nada se você não tiver uma palavra. Nada. Nos anos 2000,
eu vi uma igreja começar e acabar dentro de pouco tempo. O pastor, o pseudo-pastor, abriu essa igreja e ele, por ser um empresário, assim, vamos dizer, de grande envergadura, estava ganhando muito bem na época, porque os anos 2000 que eu estou dizendo, foi no ano 2001, por ali. E o Brasil, nessa época específica, talvez os mais antigos vão lembrar disso, vivia uma crise energética muito grande. Apagões, antes do primeiro governo de um presidente que eu não gosto de falar muito dele. Então vivia-se uma crise energética e ele montou uma empresa e essa empresa estava indo de vento em popa. Eles vendiam no breaks. Sabe o que é no break? Baterias de computador. E ele estava vendendo demais. E naquele tempo e naquele ímpeto de ganhar muito, ele decidiu ser pastor de si mesmo e abrir uma igreja. Eu tenho condições financeiras, alugou um prédio numa localidade invejável aqui próximo de nós. Prédio magnífico. Começou a tirar pessoas das outras denominações, pagando-as. Ó, vem cantar na minha igreja, eu te dou X. Vem tocar na minha igreja, eu te dou Y. Ó, paga aqui na minha igreja. E era aquilo ali. Começaram a pagar as pessoas para o show, mais ou menos isso. Irmão, não foi muito tempo. Sabe por quê? Porque isso não nasceu em Deus. E se a coisa não nasce em Deus, irmãos, o fim dela é fatídico, é fatal, é líquido e é certo. Mas quando você tem algo que brotou do coração de Deus, Ele só transferiu para você, você precisa entender que mesmo esse sonho que você tem não é seu. Foi Deus que botou no seu coração. A palavra de Deus diz que ainda que palavra não me chegou à boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Irmão, como não entregar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele, porque foi Ele quem fez. Ele quem movimentou as coisas. Não foi a sua intelectualidade, a força do seu braço, nem a força do meu braço. Você, eu, nós podemos dizer, pode nos revistar, não tem nada a ver comigo, eu só sou um canal, Deus usou a minha vida, e glória a Deus por isso. Com toda aquela envergadura intelectual dos 12 espias, eles tinham uma promessa antes de tudo isso, e a promessa era que a terra seria deles. E em vários pontos das Escrituras, irmãos, nós vemos promessas feitas por Deus ao seu povo, e todas elas taxativamente cumpridas. Olha, uma das promessas feitas a Deus, essa em específico, ela cumpriu-se 700 anos aproximadamente depois. Essa questão de espiar a terra, da liderança de Moisés, tinha uma distância cronológica de quase 700 anos, porque foi prometida a Abraão, mas não se cumpriu em Abraão, se cumpriu em onde? Em Moisés, agora através daquela, experiência fenomenal de estar no deserto e mandar o povo, olha, vocês vão espiar a terra. Essa é a ordenança que eu tenho da parte de Deus. E assim vai, meus irmãos. Sabe por quê? Coloca, por favor, esse versículo na tela aí para mim, meu irmão. Números 23, minha irmã querida. 23, versículo 19. Mire-se nele. Leu? Você leu? Você está vendo? Mas talvez você não esteja ouvindo. Você está vendo, está lendo, está compreendendo, mas não está ouvindo. Então isso faz necessário que eu diga. Eu vou falar.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Ah, pastor, mas não acontece. Não é no seu tempo, e nem no meu. Acontecerá, pode ter certeza disso. Acontecerá, irmãos. Sinais acontecerão. É inquestionável você ver essa amada irmã que eu amo tanto, Eva. Você vê os sinais característicos de que ela está grávida. Você já viu essa criança? Talvez na ultrassom morfológico os pais viram. Conseguiram até ver o sexo, mas ninguém viu a belezinha que essa criança está no ventre dela. Mas nós sabemos que daqui uns dias nós vamos vê-la. Nós vamos abraçá-la. Nós teremos, você terá a oportunidade. Eva, por favor, deixa eu segurar um pouquinho. Você vai segurar. Eu vou. Nós presenciaremos ela sendo apresentada aqui, cumprindo um rito da igreja. Nós vamos ver ela crescendo. Quantos de nós não viram o meu amigo Roger e Priscila com aquele barrigão imenso, com os 2 gêmeos aqui, e hoje é uma realidade. Eles ficam ali tocando, querendo, e daqui uns dias eles vão assumir esses trem aqui, irmãos. Você crê nisso? É isso do que eu estou falando, uma palavra, quando se tem, é incontestável. Então, o resumo da missão de Moisés, que era a liderança máxima do povo, estava sendo passada por aqueles espias. Olha, vocês têm habilidade, capacidade, técnica, tática, a estratégia é essa, vamos fazer isso, mas não se esqueça que nós temos uma palavra. A palavra é que Deus nos deu a terra. Então, irmãos, de verdade, aqueles homens falharam feio. Inclusive, um termo que se usa bem no nosso meio, eles cometeram uma falta grave. Falta, inclusive, usando o meio futebolístico, falta para cartão. Pode chamar o VAR. Chama o VAR lá, vocês vão ver que os 10 cometeram uma falta grave. Eles jamais poderiam voltar com o relatório do jeito que voltou. E o relatório era que a terra era boa. A terra era maravilhosa. Inclusive, ousaram a trazer umas uvas, que era Edicácio, mais um irmão forte, carregando um cacho de uva nas costas. Caio, Edicácio e Caio carregando esse cacho de uva. E falaram, olha, está aqui, ó, a terra é boa mesmo. A terra é boa, a terra é muito proveitosa, mas esse mas simplesmente acaba com tudo. Mas é como se você ouvisse, olha, irmão, você é capacitado, presta esse concurso. Para que é mesmo? Polícia Federal, presta. Mas, irmão, minha irmã, não deixe esses mas contaminar aquilo que você tem, aquilo que Deus já segurou a você. Parece, inclusive, de espiar a terra naquele momento, seria a ação mais improvável do momento. Por que espiar a terra justamente no momento que nós nem temos terra ainda?
Parece uma coisa ilógica, né? Mas quem disse que Deus trabalha com lógica? Quem disse que ele trabalha com lógica? Com a cronologia humana? Quem disse? Quem te falou isso? Ah, então eu não consigo entender. Porque se você e eu entendêssemos assim, seria o mesmo que encaixotar Deus e falar só Deus. O Senhor vai ter que fazer assim, desse jeito, dessa forma, nesse tempo. Ele não faz nada disso, irmãos. E outra, ele nunca está atrasado. Nunca. Eu nem gosto desse termo usado por nós cristãos. Espero que você não use esse termo. Deus tem pressa. Como se ele estivesse atrasado para fazer algo. Quem tem pressa sou eu e você, de ver as coisas acontecer. Mas Deus, ele sempre está no tempo certo, no momento certo, na passada certa. Nem antes, nem depois, mas no momento. Entenda isso. Quanto melhor você entender isso, você para de ficar dando pressa ao que não pode ser apressado. Melhor expressão que eu achei aqui. Eu e você para de ficar dando pressa àquilo que não pode ser apressado. Pelo meu, pelo seu, pelo nosso capricho. Ah, Deus, o Senhor não se dá conta que eu estou sofrendo tanto. Que história é essa? O Senhor não dá conta que eu fiz um jejum poderoso. Não dá conta do que eu fiz uma campanha de 7 cabeçadas na cruz. Quem disse que ele se movimenta por isso, irmão? Então, quando se separa esses homens, esses 12 homens, no mínimo se esperava um relatório condizente. Até, talvez, mencionar como Josué e Caleb mencionou que de fato tinha gigante mesmo na terra. Mas eles não se deixaram intimidar pelo tamanho daquelas pessoas. Então o relato foi unânime dos 12. A terra de fato era boa, manava de fato leite e mel, mas 10 desses espias começaram a se concentrar na dificuldade. É que esse copo não é transparente. Um copo transparente daria mais uma conotação melhor. Não está na metade ainda. Ainda não. Chegou na metade. Tem pessoas que preferem ver o copo meio cheio. Ou meio vazio, melhor dizendo. Meio vazio. E tem outras pessoas que olham o mesmo copo e diz, quase cheio. Esse é muito bom. Ainda dá para fazer muita coisa. Depende da minha e da sua perspectiva. Até quando se não tem um recurso. Amém, queridos? Eu me lembro que eu tinha uma quantia até... Quantia, estou falando para mim, tá certo? Razoável. Para um projeto que eu queria iniciar. Isso há alguns anos atrás. Quando na igreja, onde congregava, Verbo da Vida também, antes daqui, Deus, Ele nos traz uma palavra e uma possibilidade de semeadura. Eu só falei com a minha esposa, que estava do meu lado. Amor, eu gostaria de tocar nessa unção que está sendo dita aqui agora. Ah, é? Ela falou, ah, é? Sim. E eu tenho este recurso que você sabe que eu tenho. E eu vou entregá-lo.
Ela falou, você quem sabe. Você tem o meu aval. Fui e entreguei, irmãos. Fiquei ali sem um recurso. Mas, irmãos, depois desse dia, aconteceu tantas coisas na minha vida, que o recurso foi infinitamente suprido, extrapolado em graça, em recurso, em possibilidades. Porque eu não posso ficar focado num copo quase cheio, ou meio vazio. Usa o que tem, o recurso que se tem. Quando a mulher estava ofertando, e Jesus, parece que Jesus não tinha o que fazer, né, irmãos? Fala a verdade. Jesus se pôs ali, olhando em direção ao gasofilácio, que é essa caixinha que nós temos aqui, e passa as pessoas a ofertar, e Jesus, com os discípulos, vendo. E quando ele vê, de repente, uma mulher, talvez pela sua característica, uma mulher pobre, fazendo uma oferta de 2 pequenas moedas, e ela tiniu lá dentro do cofre. Jesus fez o cálculo, 2 pequenas moedas. Obviamente, infinitamente menor em oferta, em quantidade, em valor monetário do que muito que se estava dando. E Jesus chega à conclusão, ela deu mais do que todos os que estavam ali. Que conclusão extraordinária. Sabe, irmãos, quando eu e você passa a observar as ordenanças, as direções de Deus, a sua vida é outra. Então, esses homens tinham que trazer um relato. E o relato, sim, não estava excluindo os gigantes, não. Eles eram verdade. A fé, eu quero que você entenda isso. Os irmãos que remaram e remam até hoje sabem do que eu estou falando. Professora, como nós temos uma aqui, os irmãos que já se formaram no rema, e os que estão aí formando, ouviram e ouvem muito essa frase. A fé, ela não nega os fatos. Ela nunca negou os fatos. Ela não é irresponsável a esse ponto. Ela não está dizendo, olha, você tem, você não tem. Ela não está negando estes fatos, de você ser desprovido ou não, de você ter ou não. Ela só não aceita os fatos. Deu para você entender? Ela não nega, ela só não aceita. Você aceita se você quiser também. Eu aceito se eu quiser. Então, os gigantes eram para ser dito. Será que os espias, chamados Josué e Caleb, também não viram esses homens gigantes? Será que eles não viram os filhos de Anak? E os filhos de Anak simbolizam o que, irmão? Impossibilidade. Não dá para você, hein? Não põe a cara. Não te pertence isso. Isso não é para você. Quem é você na fila do pão? Impossibilidades. Quantos de nós ouvimos a vida inteira essa frase? Não dá. Você não pode. Você não consegue. Se detenha na sua insignificância. Quantos de nós não ouvimos isso? Impossibilidade. Você não pode. Você não tem. Você não consegue. Desista. Por isso, isso não é para você. Impossibilidades. Muitos de nós ouvimos impossibilidades, impossibilidades, impossibilidades a vida inteira. De que não conseguiríamos, de que falta muito para nós, de que somos incapazes, e até mesmo os números insistem em dizer qual é a sua porcentagem. Aí você faz as contas, 9 fora, pega tudo que caiu, o 0 que caiu, tudo bonitinho, e você vê literalmente que é
fato matematicamente impossível. Ou seja, estamos falando da impossibilidade, ou seja, do 1%. 1%. E 1%, matematicamente falando, não dá. Desiste. Impossível. O termo impossível é uma palavra que geralmente é usada para descrever algo que não pode ser feito, alcançado, realizado. É um termo que pode variar dependendo do contexto e é usado, mas geralmente implica numa falta total de viabilidade, capacidade de realização. Podemos ir embora agora? Não dá para nós. Pegue aí a sua viola, bota no saco e vamos embora, porque isso não é para nós não. Mas sempre tem dois. Sempre tem dois. Os dois camaradas insistentes que diz: quanto nós temos? 1%. É possível. Pode ser que dê. Não. Dá sim. Algo, irmãos, que foge literalmente da razoabilidade humana. Algo extremamente difícil que beira a impossibilidade. E nós deparamos muitas das vezes com aquilo que nós chamamos de humanamente impossível. Esse mesmo homem, chamado Josué, que foi um dos espias, um pouco mais à frente, ele se depara com uma situação praticamente impossível. Mas ele ousou colocar a sua fé em prática. Ele numa batalha, ele ousou dizer ao sol: sol, para aí, aonde você está? Para, fique parado. Lua, aonde você está? Também fique parado. Enquanto eu e os meus homens não desbaratar essa missão que nos foi dada, você não se move. E você sabia que esse fato foi comprovado pela NASA, irmãos? Juntamente com os cientistas israelenses, que de fato esse dia existiu. Foi em outubro, eu só não peguei a data, deveria ter pego. No mês de outubro, parece que 23 de outubro do ano 1245 a.C., um eclipse total da Lua, ela parou 23 horas e 40 minutos, se não falho a memória. Ah, tá bom, 1%, 1% também, 1% é possível. Deus é o Deus que age com menos de 1%. Não, pastor, isso já pegou pesado. 1% tudo bem, eu até creio nisso que está dizendo aí, porque Josué capítulo de número 10, versículo 12 e 15, não mente, né? Está falando isso. Mas menos de 1%? Aonde está dizendo isso na Bíblia? Bom, irmão, então vamos lá. Você já viu falar na história de um homem chamado Gideão, com 32 mil homens para fazer uma missão? E Deus disse para aqueles: Gideão, você tem muita gente com você, parafraseando a história, eu não vou entregar os seus inimigos com esse tanto de gente que você tem, para que você não fale que vocês são bons, que vocês são o cara, que vocês são a tropa de elite e outros duros de roer, pega geral, pega um, também pega você. Não, manda embora os que estiverem com medo. Fez uma seleção ali. Sabe quantos foram embora em 2 peneiradas que Gideão deu? 31.700 homens. Ou seja, ficou só 300. E 300 homens, fazendo um cômputo geral dos 32 mil, significa que 0,94%. Ou seja, menos de 1%. Ainda faltava 0,6% para dar 1%.
ele destruiu. E os homens nem precisou puxar a espada. Só se propuseram, eu vou, Gideão. Dá para você? Esse é o Deus que nós estamos falando. Porque nós precisamos, de verdade, ter uma visão de fé e confiança. Pois sem essa visão de fé e confiança, nós simplesmente sairemos derrotados antes de nem termos começado a empreitada. E fé, irmãos, precisa ter confiança. E essa confiança traz a posse. Ninguém está falando aqui de palavras positivas, onde muita gente até nos rotulam da igreja do positivismo. Ah, você está indo na igreja do positivismo. Ah, que sempre vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Ué, então vamos mudar o nome da nossa igreja. Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Vamos mudar o nome então. Oh, pelo amor de Deus, se eu posso dizer que vai melhorar, por que eu vou falar que vai piorar? Sabe por quê, irmãos? Eu não posso dizer isso e dar vazão a isso na minha vida, porque nós lemos no início dessa ministração, em Provérbios 23, 7, assim como eu vejo, eu sou. E eu não sou, sabe, um seca-pimenteira, eu não sou, não vai dar certo, eu não sou um pessimista, não! A fé, a minha fé precisa ser alimentada. A sua fé precisa ser alimentada. A nossa fé precisa ser alimentada. E é por isso que, mais do que nunca, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, por favor, faz sentido. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso, eu criei, por isso, falei. Sabe, irmão, sabe por quê? Porque outro dia eu ouvi uma palavra muito bem colocada por uma mulher extraordinária, que alguns de vocês conhecem, talvez a totalidade até eu a conheça, chamada Valmice Milhomens. Ela fala nessa ministração que palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes plantadas e regadas. E sementes plantadas e regadas vão germinar. Você não entendeu? Você não entendeu? Se você tivesse entendido, acho que seria pelo menos um glória a Deus, não a mim, a Deus melhor. Palavras confessadas são sementes plantadas. Confissões repetidas são sementes plantadas e regadas. Sementes plantadas e regadas vão germinar. Por favor, fique de pé. O Ministério de Música se aproximem e vamos fazer o que mesmo? Chamar à existência algumas coisas. Eu criei, por isso falei.